Fala rapaziada, tranquilo? Tô de volta aqui pra gente trocar aquela ideia de sempre sobre futebol. Enfim, se inscreve aí se você é novo, acompanha o conteúdo e no final deixa o like, dá sua opinião, é importante, ativa o sino aí que eu tô frequente por aqui. E vamos lá. Hoje eu vou falar especialmente sobre o Rogério, a relação do Flamengo com os seus treinadores atuais, com o Domi, com o Jorge Jesus, com o Rogério Ceni. Então eu vou abordar um pouco isso aí. Ontem ficou claro que a torcida, a mídia em si, ainda vai bater muito em qualquer técnico que vier depois do Jorge Jesus. E eu vou tentar explicar sobre se é justo ou não a gente ficar dando essas porradas em quem veio depois de quem fez um feito histórico. Bom, o Jorge Jesus, ele vai ser difícil o que eu vou falar agora, mas em questão de futuro, ele pode ter feito mais o mal do que o bem para o Flamengo. Eu não estou dizendo, então o Jorge Jesus não. O Jorge Jesus é um dos maiores da história do Flamengo. Ganhou, fez o que ninguém nunca fez aqui no Brasil, que foi ganhar um Brasileiro e uma Libertadores na mesma temporada. Foi incrível. Porém, em questão de futuro, o que aconteceu? O Flamengo, ficou claro que o Flamengo em questão que eu falo é em diretoria, tá bem? O Flamengo ele não tem um projeto. Isso fica claro, assim como a maioria dos clubes não tem um projeto. Sabe qual é o projeto do Flamengo? O projeto do Flamengo é que era o Jorge Jesus. Então, todo o sucesso do Flamengo estava baseado nele. Sem ele, não teria nada. Então, isso não é um projeto. Se é você apostar tudo em um nome. Deu certo? Deu. Mas não vai ser sempre assim. Então, o Jorge Jesus naquele time cumpria funções que eram até de outros cargos. Mas ele tinha que cumprir para fazer tudo dar certo. E por que eu digo que fez mal para o futuro do Flamengo? Cara, o Jorge Jesus chegou, não teve nem 4 semanas cheias para trabalhar, se eu não me engano. No máximo foram 3 semanas naquele espacinho ali da Copa América. E ele teve esse espaço para treinar, depois foi eliminado, da Copa do Brasil, teve mais um tempinho para evoluir sua equipe, mesmo assim pouco tempo. E o que aconteceu? A equipe começou a voar, porque tudo estava encaixado, o elenco comprou a ideia, todo mundo se esforçou, são coisas que realmente são de 30 em 30 anos que acontecem, é raro. E qual é o maior problema disso? O torcedor até entendo, mas a mídia se apegar a isso como se tivesse sido algo normal, se tivesse sido algo que precisa ser casual, que precisa, na verdade, acontecer toda a temporada, que precisa virar rotina do Flamengo, é isso que eu queria dizer. E não é assim, gente. O que o Jorge Jesus fez é algo que acontece de 30 em 30 anos em alguns clubes brasileiros. Realmente a gente não pode normalizar isso. É maravilhoso ver o que ele fez? É maravilhoso. Mas não é pra gente normalizar. Porque aí qual é a impressão depois? Qualquer técnico que vier vai ter que fazer o que ele fez. Em pouco tempo de trabalho, transformar em um time maravilhoso, um time vencedor, um time que joga muita bola, e em pouco tempo. Se não fizer o que ele fez, já era. Sai, não serve. O Flamengo não pode se pautar nisso para avaliar treinador. Nem o Flamengo e nem você, treinador, torcedor, que busca entender mais profundamente o futebol. Você não pode se apegar a isso. Porque foi muito fora da curva. O treinador ele precisa sim de tempo, isso não é desculpa, isso não é muleta. Precisa de tempo para corrigir erros, para evoluir o futebol. Então a gente não pode ficar se pautando no que o Jorge Jesus fez. Claro, enaltecer, pegar algumas características ali e enaltecer o feito, mas não se apegar como se fosse normal. Bom, dito isso, qual foi o erro do Rogério Ceni então? O erro do Rogério Ceni ao chegar ao Flamengo é querer insinuar que o Flamengo voltaria a ser o de 2019. Ele até citou que tem ideias para o Flamengo ser o que foi com o Jorge Jesus. Cara, não faz isso.
porque você só vai colocar uma pressão em si mesmo muito grande, porque a torcida vai cobrar de você o que ela cobrava do Jorge Jesus e recebia. Então não vale a pena, Rogério, porque as expectativas começam a subir, porque a torcida e a mídia ouviram e também viram ali conceitos parecidos no primeiro jogo do São Paulo e falaram, já era, o Flamengo está de volta, é o Flamengo de Jorge Jesus. Não, o Rogério sempre tem que colocar em mente que tem que ser o Flamengo dele, tem que ser o Flamengo de 2021, o Flamengo de 2020. Não pode mais ser, o Flamengo de 2019 não vai mais existir. Tem que colocar isso na cabeça, isso tem que entrar na cabeça de quem acompanha. Então, o que acontece? Ele tinha que esclarecer, gente, não é assim, futebol não se faz do dia para a noite. O maior exemplo fui eu no Fortaleza, tive 3 temporadas para evoluir o time, e olha como é que está o trabalho agora. Crescemos muito o clube, fui um ídolo lá, então vamos acreditar no trabalho, no processo. Mas não, ele tentou, não digo ludibriar, mas iludir ali a torcida com esse discurso que seria o Flamengo de 2019. E, na minha concepção, isso foi um erro dele, até para terem paciência com ele. Ele optou por uma rota que eu não concordo. E o que aconteceu? Agora é muita cobrança. Ontem, o Rogério Ceni não completou nem ali seus 20, 25 jogos pelo clube, e já tem a pressão de quem está há 2, 3 anos. Não é correto. O Flamengo, a questão de diretoria, errou muito. A gente tem que relevar isso, que o Flamengo errou muito. Terminou o ciclo com o Jorge Jesus, trouxe o Domenech Torrent, que não é um treinador ruim, pelo que muitos dizem aí, embasados em nada. Não é um treinador ruim, é um treinador com ideias diferentes ao do Jorge Jesus, a de Rogério Ceni também. Então, o que você precisa com um treinador que prega o diferente? Dá tempo. Gente, você aí no seu trabalho, se chega um chefe novo no seu trabalho, você não vai precisar de tempo para assimilar as ideias dele? Você não vai precisar encaixar com o que ele prega? Então é a mesma coisa no futebol, no trabalho também. O jogador precisa assimilar a ideia. E o Dom veio com o seu jogo posicional, bebia dessa fonte e demoraria um pouco para o Flamengo se adaptar a isso. Porém, eu acharia mais lucrativo ter continuado com ele ali, começar 2020, a temporada, né, de 2021, 2022, que deve ser com ele, para o time pegando jeito. Que uma hora ou outra se encaixar com o tempo de trabalho, com tentativa, acerto e erro. Porém, foi precipitado. Demitiu e já trouxe um Rogério Ceni, que era o melhor treinador do Brasil na época, achando que ele daria jeito, achando que seria muito melhor que que seria o Jorge Jesus, apostando tudo nele como se fosse o Jorge Jesus. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, por isso que eu cobro demais o projeto para os clubes brasileiros, porque senão vira isso aí. Vira uma bagunça, vira uma aleatoriedade, ninguém sabe como ganhou ou como perdeu, ninguém tem essa consciência. O trabalho do Rogério Ceni não acho que tenha que ser interrompido. Se quiser o sucesso, vai ter que dar oportunidade para ele trabalhar igual ele fez no Fortaleza. Ele precisa desse tempo de adaptação, é um desafio muito novo na carreira dele, nunca sofreu essa pressão tão gigante por resultados e por títulos em um curto espaço. E se o Flamengo entrar nessa de demitir, vai começar a triturar técnico. E a gente sabe o que deu no passado, quando o Flamengo é conhecido por isso. Teve vários técnicos nos últimos anos e não conquistou. A cada resultado ruim, demitia, interrompia um processo. E eu não vejo isso como vantajoso. Acho que isso só atrapalha o desenvolver do time e também afasta técnicos estrangeiros, jogadores estrangeiros do próprio clube. Então, eu não demitiria o Rogério nessas circunstâncias. Se você contrata... O maior problema para mim, o erro nunca é na demissão. Às vezes é assim, não vou generalizar. Mas o principal erro é na contratação. Você contratar um produto que você não tem conhecimento. Igual trouxeram o Domi e não sabiam do tempo que demandaria essa ruptura de filosofia.
dessa transição, né, de filosofia. Portanto, você não pode ir comprar laranja no mercado e esperar que você receba uma maçã. Não pode. Você precisa ter consciência do produto que você está adquirindo e se ele encaixa no que você acredita. E eu acho que isso falta demais. Não só a diretoria do Flamengo, que parecia ser competentíssima nesse aspecto, mas não é, e várias do Brasil. Portanto, eu acho que o Flamengo foi muito prejudicado nessa questão de ruptura de filosofia e de não achar um nome de não ter, pode ter até achado, mas não traga um nome que fosse, se relacionasse, interagisse com o que o Jorge Jesus fazia. E outra coisa, por último, o Jorge Jesus, ele não pode ser a maior muleta do Flamengo, assim como o Rogério Ceni não pode ser a maior muleta do Fortaleza. A gente não pode viver uma realidade que, só tal técnico pode dar jeito no meu time, só ele. Gente, volta o Jorge Jesus porque só ele pode. Não, tem técnicos competentes também para fazer dar certo. Mas eu tenho a consciência que a torcida e até a diretoria, a mídia, só vai ter paciência com o técnico do Flamengo se ele for denominado Jorge Jesus. Sou contra, mas essa é a verdade. Deu para ler o jogo? Valeu, rapaziada. Queria pedir para deixar o like aí, comenta se você concorda comigo, compartilhe esse vídeo com seus amigos para ver a opinião deles também. Então é isso, tamo junto sempre, valeu!